corpo dele já havia sido encontrado em Queimados, no matagal. O crime do Gastão Martins foi um crime que muito me chamou a atenção. Onde Jesus assentado está. E uma equipe de rua localizou um carro abandonado. Esse carro estava na Via Dutra, na altura de Nova Iguaçu. Esse carro tinha muito sangue na mala e dentro do carro tinha uma Bíblia e um CD. Este pastor aí que vocês estão vendo na foto é o pastor Gastão Martins. Hoje nós vamos falar sobre ele. Eu vou soltar toda a matéria e no final do vídeo eu volto aqui comentando. Esta um repouso para o povo de Deus, cercado de anjos que lhe dão o louvor, noite e dia sem cessar. Imediatamente me contactaram, eu falei, traz esse carro para a delegacia. E esse carro chegando, eu peguei aquela Bíblia e o CD e verifiquei que se tratava do cantor e pastor Gastão Martins, a qual eu conhecia por apresentações quase diárias na Rádio Melodia. Gastão Martins foi um pastor, compositor e cantor de música cristã contemporânea. Ficou nacionalmente conhecido no início da década de 90. Sua bela voz chegou a ser comparada com o também cantor gospel Victorino Silva e até o Frank Sinatra. Imediatamente nós resolvemos pedir, através da autoridade policial, a quebra do sigilo telefônico do Gastão. E surgiu um número telefônico que ligaram para ele 3 vezes naquele dia, né? Às 7 horas, ligou depois às 9 horas e ligou às 11 horas. Fez muito sucesso e era chamado para cantar em eventos, igrejas e até nas rádios. No teu altar, no gesto de gratidão, teu viver em forma de adoração. Infelizmente, em 1998, o cantor foi encontrado morto com requintes de cruz. O caso teve grande comoção no meio evangélico e até na mídia da época. E aí eu liguei para o Orelhão e deixei que o Orelhão chamasse por 10 vezes. Naquela rua deserta e repentinamente sai um homem correndo de um restaurante e atende aquele Orelhão. De um restaurante? É. E eu disse, meu amigo, quem ligou para o Orelhão fui eu gostaria de conversar com o senhor. Entrei no restaurante dele, sentei-me numa mesa e pedi a ele, você pode nos servir alguma coisa? Ele falou, eu tenho um bolinho de bacalhau e me veio uma Coca-Cola. Meu companheiro pediu lá um refrigerante e sentado ele disse, eu estou investigando a morte de um cantor e pastor que foi assassinado. E esse Orelhão, alguém ligou para ele, o senhor saberia quem costuma ligar muito desse Orelhão? Ele falou, meu amigo, tem dia que tem fila aqui nesse Orelhão. O senhor vende ficha telefônica? Ele falou, não vendo ficha telefônica. Eu digo, vou te mostrar a foto do pastor e cantor, porque de repente você o conhece. E ao mostrar, aquele homem arregalou os olhos e disse, mataram esse pastor e cantor? Eu digo, mataram por quê? Então, porque o meu segurança aqui, ligava para ele, ele vinha aqui, jantava e entrava no carro e saía com ele. E os meus olhos chegam, brilhou naquele momento. O segurança do restaurante. Do restaurante. Ligava para o Gastão Martins. O Gastão vinha ao restaurante, jantava e no final ele embarcava no carro e Gastão Martins saía com ele naquele carro. A polícia encontrou seu carro abandonado com a Bíblia e os seus CDs dentro, em uma região do Rio de Janeiro. O caso foi investigado e solucionado pelo pastor e também investigador Daniel Gomes em 98 dias. Segundo as investigações, o cantor teria uma vida dupla e teria casos com alguns rapazes da região. Um desses foi um segurança de um restaurante que acabou cometendo esse crime. O caso e o desfecho impactou o meio evangélico, pois segundo informações o cantor era casado na época. Muitos ainda não acreditam no desfecho da morte de Gastão Martins e acreditam que o real motivo do crime seja outro. E ali eu fiquei boquiaberto e eu disse, me chama o segurança. Ele disse, tem uma semana que ele pediu demissão. E no entendimento policial, na linguagem policial, o criminoso, quando ele pratica um crime, ele geralmente fica inquieto. E era o segundo passo daquele segurança de pedir demissão. E eu falei, você tem o livro de empregado? E ele me trouxe aquele livro de empregado e eu verifiquei a foto, todos os dados daquele funcionário e falei, você vai para a delegacia comigo que nós vamos verificar,
vamos te ouvir e vamos tentar verificar o que houve. E quando aquele homem embarcava na viatura, ele disse, e tem outro detalhe, o senhor disse que o crime foi praticado por uma arma de calibre 38, eu falei, foi. Por que você fala isso? Ele disse, porque eu tenho uma arma registrada aqui na minha caixa registradora, de calibre 38, e esse segurança, ele dizia para mim, que se ele precisasse usar essa arma, ele recolocaria as munições, que ele tinha essas munições guardadas. Gastão Martins foi um grande talento na música cristã, com louvores que impactam vidas até hoje. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E eu pergunto para o senhor, se esse rapaz pegou essa arma e com essa arma praticou o crime contra o pastor, e eu pedi imediatamente a ele que pegasse aquela arma e levasse à delegacia e apresentasse à autoridade policial aquele revólver 38 para que fosse analisado. E dias depois o resultado era positivo, aquela arma era a arma do crime. O nome dele era Robson. E fui naquelas pessoas semelhantes e falei, seu nome é Manuel? E quando cheguei nele, ele falou, meu nome é Robson. Eu falei, Robson, é você está preso por um crime de homicídio que você praticou. E ele ali realmente confessou os fatos, porque praticou, disse que naquele dia ele pratica o crime contra Gastão Martins lá na estrada de Nova Iguaçu, e ele pega o corpo de Gastão Martins, leva para cima do mato e desova ele no morro, depois ele desce com o carro, vai para a Via Dutra e abandona o carro ali justamente em frente ao Rio Sampa e atravessou a passarela para a Rua da Lama, onde ele trabalhava. Então o carro ficou ali com sangue no interior, a Bíblia e o CD. Motivo da morte. A Solange, ela está perguntando, qual foi o motivo da morte do cantor Gastão Martins? Gastão Martins era um grande cantor, era um grande pastor, porém a investigação demonstrou que existiam falhas comportamentais na vida dele e que culminaram com essa violência que ele sofreu. E o Gastão sofreu essa violência certamente por causa desse fato que ocorreu na sua vida, mas eram fatos realmente graves e que não é normal na vida de um ser humano, e esse fato levou ele a sofrer essa violência. Bom, meus irmãos, como vocês viram aí nessa matéria, parabéns ao pastor e investigador, pastor Daniel, da Polícia Civil, que apreendeu o Robson. Segundo informações, Robson tinha relações extraconjugal com o pastor Gastão Martins. Para vocês terem ideia, em 1998, esse pastor, ele era um pastor muito famoso. Nas rádios da época tocava muito a música dele. O que eu tenho a dizer é que eu tenho relatos de um irmão que entrou em contato comigo logo após eu ter publicado esse vídeo no Facebook. Esse vídeo viralizou, deu mais de 600 mil visualizações. E um irmão lá do Rio de Janeiro que congregou com ele, que pegou o começo do ministério dele, relatou que dias após o falecimento dele, parece que ele estava tendo um pressentimento que iria falecer, e que nesse culto houve um silêncio. Ele falou em mistério, houve um silêncio, de repente ele começou a chorar assim, copiosamente, como se fosse uma premonição do que estava para acontecer. O relato desse irmão, que eu não vou me lembrar agora o nome dele, ele diz para mim que ele era muito usado em revelação, os cultos dele vivia lotado, ele era amigo do Jorginho de Xerém na época. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, era muita informação, parece que ele foi casado com a filha de Marcos Nascimento, eu não sei, se vocês tiverem informação, coloca aí nos comentários. Mas em resumo, o que eu tenho a dizer sobre esse vídeo irmãos, é o que eu falo, não adianta você estar 2 horas e 30 minutos dentro da igreja, se o teu caráter não é mudado. Não adianta você estar 24 horas dentro de uma igreja e você viver uma vida dúbia, uma vida de dupla personalidade. Quando você vive uma vida assim de mentira, o que acontece? Você acaba tendo apenas uma religião. Cristo não está enxertado em você. Você apenas tem uma religião. Que esse exemplo aí, que esse fato sirva de exemplo a você, que vive uma vida dúbia, de dupla personalidade, né? A Bíblia diz que aquele que usa de engano na casa do Senhor não prevalecerá.
tome cuidado, porque hoje pode ser seu último dia. Bom, gente, comenta, curta, compartilhe e não esqueça de seguir nossa página.